Muito bom dia, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de Jesus esteja em cada coração. Amém. Nos últimos meses nós recebemos por carta de transferência de outra igreja presbiteriana e também por ex officio dos irmãos que caminharam conosco no ponto de partida, os seguintes membros que nesse momento eu quero chamar para que venham aqui à frente. E na medida que eu vou chamando esses nomes, podem subir aqui à frente, por favor. Lucas Crestani Menezes Lorga, Dianês Zanon Lorga, Rogério Tomás de Oliveira, Gláucia de Oliveira, Alfredo Tomás de Oliveira, Yamara de Lima Farias Smoli, Gláucia Rodrigues Lima, Alexandre Moura Fal, Juliana Ayumi Shinozuka Fal, Eduardo Kenji Shinozuka Fal e Arthur Seiji Shinozuka Fal. Então, podem vir aqui à frente, por favor, para que a Igreja Presbiteriana do Parque esteja vendo vocês aqui à frente, nesse momento simbólico, nesse momento especial. Todos vocês já são membros do corpo de Cristo Jesus, têm caminhado conosco e foram entrevistados, avaliados pelo conselho, pela liderança da igreja, e agora são recebidos oficialmente como membros da IPPark, tanto através de carta de transferência da igreja onde vocês estavam, quanto a conclusão do ponto de partida, nossa jornada de primeiros passos. Então, nessa ocasião, o que eu quero fazer aqui é convidar vocês a reafirmarem a vida que vocês já vivem sob a aliança de Deus. Perguntando para vocês, e aí eu peço que vocês respondam em alta voz, diante de todos, diante de Deus, diante desse momento lindo. Vocês prometem continuar seguindo a Jesus com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim? Sim. Vocês continuam crendo de coração e confessando com a boca que há um só Deus eterno, Senhor e Todo-Poderoso? Sim? Vocês continuam afirmando e reconhecendo que a Sagrada Escritura é o fundamento da nossa fé, porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que ela é a palavra de Deus, sim? Agora eu faço uma pergunta à Igreja Presbiteriana do Parque. Vocês recebem com alegria e comunhão esses irmãos e irmãs como membros da nossa família da fé, sim? Com alegria e gratidão, nós damos boas-vindas aos irmãos e irmãs. Que agora oficialmente são membros aqui da Igreja Presbiteriana do Parque. O presbítero Renato, nesse momento, virá aqui à frente e ele irá orar pela vida de vocês. Amém? Som. Sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana do Parque e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essas vidas, Senhor Jesus, que estão aqui participando do seu culto, Senhor Jesus, pessoas compromissadas com a tua palavra, compromissadas, Senhor Jesus, em fazer parte do teu corpo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, essas famílias, Senhor Jesus, para que eles possam ser testemunhos na igreja, fora da igreja, que o Senhor possa fortalecer e com os dons e talentos, Senhor Jesus, eles possam servir, Senhor, a tua casa, Deus. Abençoe o seu povo, Senhor Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, vocês podem se sentar. Ao final do culto, Igreja Presbiteriana do Parque, não deixe de dar um abraço, recebendo e acolhendo os nossos irmãos e irmãs. Nesse momento, eu quero chamar aqui à frente a Júnia Campos, que trará um breve aviso, diria assim. Bom dia, igreja. Eu queria chamar aqui à frente o nosso seminarista Paulo, por gentileza. Não faz essa cara de não sei o que está acontecendo.
Acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece ainda, o Paulo é nosso seminarista aqui na igreja e tem desempenhado um trabalho maravilhoso com os nossos adolescentes, além de servir aqui no louvor também, em outras áreas. E foi aniversário dele essa semana. Então, nós, enquanto igreja, gostaríamos de estar parabenizando o Paulo, entregando uma lembrancinha para ele. E vamos orar pela vida do Paulo, agradecendo que tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, que Deus continue abençoando ele nos estudos, na saudade da família, que não é fácil ficar longe, né, Paulo? Mas que você é muito querido aqui no nosso meio, tá bom? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua família aqui reunida. Em especial, nós queremos agradecer e te louvar pela vida do Paulo, Pai. Obrigada pela vida do Paulo aqui na IP Park, Pai, pelo trabalho que ele tem feito, pelo amor que ele tem cuidado dos adolescentes, ó Pai. Pedimos que o Senhor fortaleça a vida dele, abençoe, capacite ele a cada dia, Pai. Derrame sabedoria sobre a vida dele nessa caminhada de estudos, ó Pai. E que a cada dia ele possa estar se formando mais em Ti, vivendo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para a vida do Paulo. Nós já louvamos muito pelo que o Senhor tem feito e pedimos que o Senhor continue cuidando e abençoando muito a vida dele. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Parabéns, Paulo. Deus te abençoe muito. Mais uma vez, meu amigo, minha amiga, que a maravilhosa graça de Jesus esteja com você. Amém. Nossa série de mensagens, Sem Sombra de Vergonha, o extraordinário amor de Jesus por seu povo. Nós estamos nessa mensagem aprofundando a percepção do extraordinário amor de Jesus pelo seu povo. E em diferentes momentos, em diferentes cenários, com pessoas distintas, histórias distintas, Jesus demonstra que Ele não se envergonha de nos chamarmos irmãos e irmãs, membros da família de Deus. Para a nossa reflexão dessa manhã, eu te convido a abrir o texto bíblico, que também será projetado aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 1, eu farei a leitura do verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus Pai de amor, obrigado pelo privilégio dessa manhã tão linda, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, lendo esse texto bíblico, do qual nós cremos que a Tua palavra tem poder para falar aos nossos corações. Traga, ó Deus, o entendimento que vem dos céus, o entendimento que vem do Senhor, para que a gente possa compreender de maneira mais profunda como o Senhor não se envergonha de nos adotar e de nos chamar família do Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém.
Bom, o tema da nossa manhã hoje é retratos de família. Ele não se envergonha de histórias constrangedoras. Eu estava agora há pouco comentando com alguém ali embaixo, antes de iniciar o culto, né, sobre os nomes dos visitantes que têm chegado aqui na IP Park, né, e a gente falou, puxa, que legal, tem Rebeca, tem Lia, tem Raquel, quantos nomes bíblicos chegando aqui no nosso convívio. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguma moça chamada Tamar? Você já conheceu? Ou já conviveu com alguma menina, alguma mulher, que porventura foi chamada Raabe? Porque ambos são nomes bíblicos. Eu fiz uma breve pesquisa, né? O Brasil não é tão bom assim em estatística, mas nós estamos melhorando. E segundo o censo de 2022 do IBGE, esses nomes, Tamar e Raabe, são de baixíssima incidência nos registros de nascimento. Ah, mas são nomes bíblicos, pastor? Sim, são. Mas a razão para você não conhecer tantas Tamar, tantas Raabes, é porque na Bíblia essas mulheres tiveram histórias constrangedoras, histórias vergonhosas. O que seria essa sensação de constrangimento? Já parou para pensar nisso? O que é a definição de constrangimento? É aquele estado de desconforto, de vergonha, diante daquela situação que foi vexatória. É aquele momento, sabe, que aconteceu com você em algum lugar, em alguma situação, e talvez você esteja lembrando, em que a única coisa que você deseja é sumir, é desaparecer. Ah, pastor, naquele dia, como eu queria que abrisse um buraco para eu poder me esconder. Né? Afinal, seja lá o que for, tenha te colocado em exposição, numa situação desconfortável. Já aconteceu uma situação desconfortável com você em público? Eu acho que com a maioria, né? Com a maioria. É terrível, não é? Talvez você esteja, talvez só de você lembrar agora, e eu não sei, você não vai contar para ninguém, mas talvez só de você lembrar, você já sente aquele calor de novo, o teu rosto queimando, né? Vermelhidão, você fala assim, nossa, eu ainda sinto vergonha daquela situação. Mas e se não fosse uma situação esporádica? E se não fosse apenas uma única vez? E se algo na sua história, na sua jornada da vida, que talvez se linkasse com a sua identidade, fosse vergonhoso? Já pensou nisso? Talvez o primeiro sentimento, imaginando isso, seja tentar esconder a sua história. Porém, isso só demonstra que você não poderia, você acha que não poderia existir alguém que simpatizasse com você por causa dessa história vexatória, que se identificasse com a sua jornada embaraçosa. Se você tem vergonha, se você quer esconder, é porque você tem esse medo, seja qual for. Só que a boa notícia que eu quero apresentar para você nessa manhã é que Jesus simpatiza com pessoas que querem, muitas vezes, desaparecer de vergonha. Jesus simpatiza. Mais do que isso, Jesus é especialmente sensível com quem tem histórias constrangedoras. Se você tem alguma história, se você tem alguma vergonha da sua jornada, lembre-se nessa manhã, saiba nessa manhã que Jesus não tem vergonha de você, Ele se identifica com você, Ele tem sensibilidade para com a sua jornada, porque Ele veio de uma família, digamos, fora da adequação social. O texto que nós lemos é o texto da genealogia de Jesus. Eu sei que esses textos, né, esses tipos de leitura bíblica, genealógica, não são os mais interessantes. Né? A gente está lendo uma narrativa, daqui a pouco, uma genealogia. Puxa, parece que perde a emoção, porque é uma listagem de nomes, muitas vezes listagem de datas. Porém, eu quero dizer para você que eles desempenham um papel importantíssimo na construção da identidade de um povo, ou na construção da identidade de uma pessoa. E aqui nesse texto genealógico, não sei se você percebeu, mas há 5 nomes de mulheres. 5 nomes de mulheres. E o que já era raro numa sociedade patriarcal, aqui ainda é mais surpreendente, pois na genealogia de Jesus, esses 5 nomes, essas 5 mulheres tiveram histórias de escândalos, vergonha e comportamentos que seriam nomeados inadequados. Estrangeira, anônima, prostituta, oprimida,
explorada, a improvável. Agora imagine um retrato da família de Jesus, à luz dessa genealogia, com 5 nomes de mulheres de comportamento não esperado. Eu pedi para a inteligência artificial, hoje a gente tem esse negócio de IA, né? Fazer uma imagem. E claro que ela gerou esta, que eu já lhe digo que não se aproxima em nada com os traços étnicos do povo judeu, tá? A IA fez bonitinho assim. Porém, o que eu quero mostrar com essa imagem é a verdade que na família de Jesus havia 5 mulheres com histórias de vergonha e constrangimento. Que naquela época, se alguém visse essas mulheres ao lado de Jesus, já falaria, ixi, o que Jesus está andando com esse tipo de gente? Eu não terei tempo de falar a respeito de todas elas. Então começaremos com o primeiro nome feminino, Tamar. Olha só o texto que a gente leu. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá. Olha só que interessante. Só que cuja mãe foi Tamar. A mãe desses 2 meninos é Tamar. Essa é uma história que está lá no primeiro livro da Bíblia. Depois, ao longo da semana, eu te convido a você fazer a leitura de Gênesis capítulo 38. Aqui na genealogia de Jesus, temos no verso 3, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Por que eu estou frisando que é interessante nós pensarmos que essas 2 crianças foram geradas por Tamar? Sabe por quê? Porque, na verdade, Tamar não era a esposa de Judá. Tchan! Que mais? Ela era a nora dele. Tchan! Aí você não sabe, né, como que se lida com esse texto bíblico agora. Que loucura é essa, pastor? Judá, filho de Jacó, casou-se com uma cananeia e teve com ela 3 filhos, Onã e Selá. Vou te dar o contexto, vou te contar a história. Essa era a família de Judá. O filho de Judá, se casou com Tamar, uma cananeia também. Só que morreu logo depois. Assim Judá disse ao seu segundo filho, Onã, que era solteiro: cumpra a sua responsabilidade de acordo com a nossa lei, de acordo com a nossa tradição. Tinha uma lei chamada Lei do Leviterato. E case-se com Tamar para gerar descendentes para o seu irmão, para que o nome do seu irmão não morra na herança. Mas Onã era perverso. Onã, ele se alegrava em dar a aparência de nobreza ao tomar Tamar publicamente como sua esposa. Mas, na verdade, ele só usava Tamar para satisfazer seus desejos sexuais e recusava-lhe a dar um filho. Por conta dessa atitude perversa, ele morreu também. Quando Judá, o pai, viu isso, ele simplesmente disse para Tamar: Tamar, é o seguinte, volte para a casa dos seus pais. Como viúva, volte lá para Canaã, seja por vê-la como uma lembrança dolorosa, né, das histórias de julgamento, seja por considerá-la talvez, essa mulher aqui é um amuleto do azar, então eu vou mandar ela de volta para casa. Simplesmente Judá expulsa aquela mulher vulnerável, aquela mulher enlutada, aquela mulher que passou por 2 grandes perdas. Tamar volta para casa. Tente se conectar com ela, se sentindo a pior pessoa do mundo. Sem um casamento, sem filho, totalmente vulnerável naquela época, sem filho e sem um esposo, como que ela iria sobreviver? Caminhando em luto no deserto, apenas com um fiozinho de esperança. Ela tinha um fiozinho de esperança. Como assim ela tinha um fiozinho de esperança? Porque lá no texto de Gênesis 38, o seu sogro havia dito: disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá, lembra que ele tinha 3 filhos, só que Selá era criancinha, até que Selá cresça. Ele disse isso para ela. Ela guardou a esperança, ela guardou a promessa, só que ele estava pensando outra coisa. Ele pensou: manda ela embora, porque vai que Selá vai morrer também na mão dessa mulher, como seus irmãos. Ele só pensou isso, não disse para ela, mentiu para ela. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Anos se passaram, muito tempo se passou,
Judá foi para uma festa para celebrar a tosquia das ovelhas. Uma tradição comum naquela época, ia tosquiar as ovelhas, vamos fazer uma festa. E como toda boa festa, junto com os amigos, tinha também um bom vinho. Judá foi lá e tomou o vinho com os seus companheiros. Só que olha só o que acontece naquele momento. Sabendo disso, Tamar trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. O caminho onde Judá estava lá celebrando com os seus amigos. Olha só, ela tomou ciência, criou um plano, não só se disfarçou, mas colocou um traje específico de prostitutas ali da época, ficou à beira da estrada, no lugar onde ficavam as prostitutas, ou seja, ela tinha em mente um plano. Como assim um plano, pastor? Por que um plano? O texto continua, olha só, ela fez isso, versículo 14, porque viu que, embora Selá já fosse crescido, Selá, que tinha sido prometido, já era adulto, não lhe tinha sido dada em casamento. Ela percebeu que tinha sido enganada. Ela percebeu que era uma falsa promessa. Ela percebeu que estava largada no mundo sozinha. Então Judá, que tinha tomado umas boas taças de vinho, não percebeu que aquela mulher na entrada, era a sua própria nora. E começou a negociar um preço para se deitar com ela. Depois de discutir o valor e a forma de pagamento, que de acordo com a Bíblia era um cabritinho no crédito. Como assim cabritinho no crédito, pastor? Nem tinha maquininha, era uma promessa. Eu não tenho um cabrito agora, mas depois eu trago. Cabritinho no crédito. Ela concorda com isso, só que ela fala assim, você precisa me dar algo em garantia. E a garantia é o seu anel, o seu cordão e o seu cajado. Objetos pessoais. Por quê? O que ele estava entregando para ela, se fosse nos dias de hoje? Ele estava entregando como garantia RG, CPF e CNH. Anel, cordão e cajado, qualquer um reconheceria que aqueles objetos eram de Judá. Ok, vida que segue. O texto continua, quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela vinha encoberto o rosto, está aqui o texto, né? Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão, o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e olha só o que o texto diz, Tamar engravidou dele. Você está percebendo como essa história tem uma crescente aqui de tensão? Né? Vai tensionando. Agora ela está grávida do sogro. Ela se foi, voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Amigos e amigas, essa é uma história que não é só constrangedora, não é só vergonhosa, é uma história dolorosa, é uma história triste. Porque vamos nos conectar com essa situação. Imagine por um instante se a sua mãe tivesse uma história assim. Imagine por um instante se você fosse Pérez, filho de Tamar. Ou se você tivesse sido concebido de uma maneira inadequada. Como você se sentiria? Como você se colocaria na jornada da vida? Mas eu digo a você que a história ainda não acabou. Judá enviou depois o cabritinho que prometeu. Via seu amigo, ele nem queria ir lá, né? Mandou o amigo, leva o cabritinho para aquela prostituta. Só que o amigo chegou lá na porta da cidade e não encontrou nenhuma prostituta. Judá, com medo de ser envergonhado, falou para o amigo, cara, sabe, vamos fazer um negócio, deixa essa história de lado. Ninguém precisa saber a burrada que eu fiz, que eu tive uma situação com uma prostituta. Ninguém vai saber, melhor ainda, perdi meu cajado, perdi meu anel, mas está tudo certo que esse segredo fica entre nós. Só que, a história continua, 3 meses depois, o texto bíblico diz, começa aquele papo na região de que Tamar, nora de Judá, estava grávida. E esse papo vai correndo durante os 3 meses, chega nos ouvidos de Judá, que assim, como assim ela está grávida?
Que história é essa? Ela era viúva por 2 vezes. O povo está falando que se ela está grávida é porque ela se prostituiu. E olha como o texto bíblico narra essa parte. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-no para fora e queimem-na viva. Essa foi a atitude dele. Pronto. Judá, um adúltero safado, agora se transforma no carvalho da moralidade e justiça. Tragam essa mulher para cá, ela precisa ser condenada, ela vai ser queimada viva na frente de todo mundo, para todos aprenderem que isso é abominável. E agora o texto, Tamar vai ser morta, mas nós sabemos como é que isso aconteceu. Aí eu digo para você, a história continua, verso 25. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: mulher, não esquece as coisas, guarda as coisas, né? Eu estou grávida do homem que é dono desses objetos aqui. De quem será que é esse anel? De quem será que é esse cordão? E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. Imaginem a cena. Como ela chegou. Quanto tempo ela esperou. As pessoas olhando, né? Você está conseguindo imaginar a cena? Judá soltando fogo pelas ventas, querendo queimar. Ela contando isso, e conta na frente de todo mundo. De repente todo mundo para. É tipo aquele drama coreano, né? Para tudo, para a música, todos que estavam olhando para ela, olham agora para Judá. Judá fica num olho para não sei para onde, todo mundo fica mudo, e Judá com o coração acelerado, ele engole a seco, porque as provas estão ali, ele não precisa nem dizer se é dele ou se não é, porque todo mundo sabe, todo mundo olha e fala assim: é o anel dele, é o cordão dele, é o cajado dele. E antes que ele queria que ninguém ficasse sabendo, agora ele é completamente exposto, e sente a maior vergonha do mundo. O que ele faz? Judá os reconheceu e disse: esses objetos são meus. Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Ele entendeu na hora o que aconteceu. Ele entendeu na hora, porque ele foi exposto na vergonha do seu pecado, do seu erro lá atrás, e não voltou a ter relações com ela. A vergonha chegou na casa de Judá. E aqui Judá não está dizendo que o método de Tamar foi correto. Ele está confessando que ele falhou em sua obrigação. Porque ele tinha a obrigação de protegê-la. Ele tinha a obrigação de dar àquela mulher um lugar na família. Enquanto Tamar, no seu desespero, buscava o que era seu por direito. Um lugar, uma família, uma casa, uma herança, um cuidado. A justiça aqui, percebam, é relacional. Não é uma justiça da ordem da moral absoluta. Agora, que história, hein, amigos? Que história! Um conflito em torno de Tamar, que não tinha culpa, inicialmente por ter perdido 2 maridos, até porque o texto bíblico, depois confere em casa, o texto bíblico deixa claro que os 2 maridos morreram pela perversidade deles. Mas aí há o engano do sogro, a expectativa frustrada, o plano ardiloso, a vergonha na família, que conclui com uma gestação. Gestação que vem a ser a linhagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu tentei aqui dramatizar e contar essa história de uma maneira mais leve, mas a realidade que ela representa é pesada, porque são vidas reais. Tamar existiu, isso aconteceu, ela chorou no deserto, são dores reais. Judá, ao ser exposto, a vergonha foi escancarada diante de todos, machucou, doeu, é real, mas ao mesmo tempo é exatamente aí que Deus age. Consegue parar para pensar como isso é escandalosamente
gracioso? Porque Deus está agindo numa situação totalmente vergonhosa. Seja Pérez, o filho de Tamar, seja a própria Tamar, seja Judá, seja nessa manhã eu e você, nenhum de nós merece as bênçãos de Deus. Mas ainda assim Deus nos abençoa com graça e bondade. Já parou para pensar nisso? As nossas histórias vergonhosas, os nossos erros do passado, não impedem Deus de conduzir a nossa jornada e nos abençoar. Mesmo em nossas histórias mais constrangedoras, mesmo em nossas jornadas mais vergonhosas, mesmo em circunstâncias que nós acabamos criando e nos arrependemos depois, ainda assim Deus vem ao nosso encontro. Não é maravilhoso isso? Agora, Mateus, no texto que a gente começou a leitura, faz questão de incluir Tamar na genealogia de Jesus. Deus quer deixar claro uma coisa para o seu povo e uma coisa clara para nós hoje. Jesus não apenas vem de pessoas com problemas, mas também vem por elas. Jesus vem por essas pessoas. Jesus vem por mim e por você. Perceba a implicação profunda disso nas nossas vidas. Jesus vem de uma linhagem de pessoas com histórias complicadas, constrangedoras e vergonhosas, porque Ele não se envergonha de nós, não se envergonha de você, não se envergonha da sua história. Hoje nós aprofundamos a história de Tamar, mas na genealogia de Jesus estão outras mulheres. E depois você pode pesquisar na leitura bíblica. Ruth, a moabita. Ser moabita, ser estrangeira, ser de um povo extremamente complicado, já era uma vergonha étnica. Raabe, então, era literalmente, por profissão, uma prostituta cananeia. Ela era conhecida de todos na cidade como a prostituta. Batseba foi vítima de adultério e assédio por ninguém mais e ninguém menos que o rei Davi. Ela não tinha opção quando ele a obrigou para estar nos seus aposentos. E Maria, que concebeu milagrosamente Jesus, uma concepção virginal, mas que aconteceu de maneira social fora do casamento. O anjo explicou para ela, mas o anjo não saiu explicando para toda a sociedade. Imagine como essa mulher se sentiu. Na verdade, essa adolescente. Esse é o retrato da família de Jesus. Esse é o retrato. Pessoas que nós, em nosso julgamento, não esperávamos que elas estivessem ali, no retrato da família de Jesus. Mulheres com histórias de vergonha, imagem manchada, constrangimento, escândalos, mas que estão lá, aceitas, amadas, inseridas pelo próprio Deus na família de Jesus. Alguém poderia perguntar, puxa, mas para Mateus, quando ele estava escrevendo, não era só ignorar essas mulheres? Não seria prudente apagarmos essas histórias? Todo mundo vai ler. Nossa, ele é bisneto ali daquela mulher, de Ruth, não vai dar certo isso daí, não, puxa, ele é tataraneto ali de Raabe é uma prostituta, todo mundo conta essa história para nós, não é melhor apagar isso? Não seria melhor ninguém saber que essas mulheres estariam na genealogia de Jesus? Não. Agora a grande pergunta para nós hoje é, por que então a Bíblia destaca essas mulheres? Para mostrar que Jesus vem de uma família de pessoas imperfeitas. E Jesus vem exatamente para essas pessoas imperfeitas. Para mostrar hoje, para mim e para você, que Jesus não se envergonha de você e nem da sua história. Que o seu passado não pode afastar o amor de Jesus por você. Que Ele é atraído sim, por corações envergonhados, constrangidos, vulneráveis, mas cheios de sinceridade. Que Ele se identifica com a nossa dor, com a nossa vergonha. Esse é Jesus, até porque o texto seguinte, se você continuar a leitura de Mateus, você vai ver que José, prometido em casamento a Maria, ele entra ali numa crise, porque inicialmente ele também achou escandalosa a gravidez da sua noiva. E que depois, tanto na infância como na fase adulta, Jesus sempre foi zombado, Jesus sempre foi estigmatizado pelas pessoas que não acreditavam que a sua mãe havia o concebido pelo Espírito Santo. Ou seja,
imagine por um instante a vida toda de Jesus, ouvindo frases do tipo: nós somos filhos legítimos, você? Sei não, nem sabemos quem é o seu pai. E há registros bíblicos desse tipo de frase, como por exemplo lá em João 8,41. Nós somos filhos legítimos, você, Jesus? Há dúvidas nisso. E Jesus vivenciou isso. Jesus sofreu isso. Porque Jesus veio nessa genealogia para se identificar conosco e lidar com a nossa vergonha. Para se fazer pecado, para se fazer vergonha por mim, por você, na cruz. Como diz um famoso hino sobre a cruz de Cristo Jesus, diz o quê? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha. Vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Assumiu os meus erros, assumiu a minha culpa, assumiu toda a minha vergonha, para nos fazer filhos e filhas. Como emblema de vergonha e dor, na cruz Ele nos salvou. O objetivo principal da vinda de Jesus era se identificar conosco, lidar com a nossa vergonha. Ele não tem vergonha hoje de nos chamar família. Amigos e amigas, muitas pessoas carregam o peso da vergonha, a dor de uma história constrangedora, o peso de ter, a todo momento, ter que tentar esconder a sua história. Eu não gostaria de falar sobre isso. Onde você morava? Eu não gosto de falar sobre quando eu morava naquela cidade. Mas e a sua infância? Não gosto de falar sobre a minha infância. Enfim, mas hoje Jesus nos chama a confiarmos nele, confiar que Ele traz esperança, confiar que Ele traz cura, mesmo na história mais constrangedora, Ele nos insere na família dEle. Jesus veio para te colocar no retrato da família dEle. Sabe aquele retrato que eu mostrei para vocês inicialmente, que tem pessoas meio duvidosas ali? Eu também sou uma pessoa duvidosa, e Jesus veio para me colocar ali, junto com Ele, naquele retrato, não para eu ficar escondido num álbum guardado, numa gaveta, né? Eu não quero abrir aquela gaveta, eu tenho vergonha desse álbum, eu não vou mostrar para ninguém, mas Jesus não, Jesus veio para te colocar no porta-retrato, visível, como símbolo da vitória da cruz, justamente para que todos possam ver que a sua jornada, a sua história foi redimida no amor dele por você. Ele redimiu a sua história, Ele redimiu a sua jornada lá na cruz. Pense num instante no retrato da família de Jesus. E agora pega esse retrato e aplique sobre a sua jornada. Cada um tem uma jornada única, cada um tem as suas próprias vergonhas e constrangimentos. Como Tamar, será que você já sofreu maus tratos ou até mesmo abuso sexual? Como Ruth, será que você já sentiu aquela dor lancinante, pontiaguda do racismo? Será que como Judá você acabou oprimindo outras pessoas? Ou assim como Pérez, ou até mesmo Jesus, será que você nasceu fora do casamento e isso te incomoda, isso te envergonha? Como Maria, será que você teve filhos fora do casamento? Como Raabe e Davi, você já teve algum comportamento sexual imoral? Como Tamar, será que por causa da sua história você foi completamente rejeitado ou rejeitada da sua própria família? Não importa o quão dolorosa, o quão vergonhosa, o quão constrangedora foi a sua experiência, lembre-se, nada pode abalar o amor redentor de Jesus pelo seu povo. Nenhuma história pode impedir que o amor de Jesus te alcance, te resgate, te redima e ressignifique toda a sua jornada. E agora, no silêncio desse momento, dessa reflexão, quem é você na família de Jesus? Ouça a voz de Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que não se envergonha de você, dizendo nesta manhã: eu não tenho vergonha de você. Você faz parte da minha família. Eu te amo. Que Deus te abençoe.
na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Feche os teus olhos nesse momento. E de olhos fechados, eu te convido a você fazer uma reflexão sobre o seu coração, sobre a sua história. Talvez você tenha histórias constrangedoras. Talvez você sinta vergonha por algo que aconteceu, algo que você acabou fazendo, ou algo que fizeram com você e você não teve culpa nenhuma. Nesse momento, lembre-se que nada pode abalar o amor de Jesus por você. Diga para Deus: Deus, eu estou aqui. Deus, essa é a minha vergonha, essa é a minha dor, esse é o meu constrangimento. Transforma o meu interior, me abrace. Venha, Senhor, redimir a minha história, para que eu sinta que eu fui de fato e sou amado e amada por Ti. Que naquela cruz, como emblema de vergonha e dor, o Senhor deu a vida por mim e me resgatou. Lições práticas de vida. Identificando o álbum da família que está escondido. Qual parte, pergunte a si mesmo, qual parte da minha história eu tento manter escondida? Que capítulo da minha vida traz vergonha ou constrangimento? Pode ser um erro no passado, uma origem familiar complicada, um trauma, ou uma escolha da qual você se arrependeu. Ore a Deus. Ore: Senhor, hoje eu trago à Tua luz essa parte da minha história que tento esconder. Mostra-me que o Teu amor cobre até isso. Enquanto você não tratar o que está escondido, você vai continuar carregando esse fardo pesado. Entregue isso para Jesus. Durante a semana, faça essa oração e seja coberto pelo amor gracioso de Cristo Jesus. A segunda lição é um retrato missional. Jesus tinha uma família com histórias complicadas. Nós temos histórias constrangedoras, que às vezes a gente esquece rapidinho, né? E nos achamos melhores que outras pessoas. Só que a gente precisa olhar para Cristo Jesus. Como agora eu olho para as pessoas ao nosso redor? Como que eu olho para as pessoas que também têm histórias complicadas? Lembre-se de que cada uma delas tem uma jornada, tem uma história. Algumas são complicadas como Tamar, outras são complicadas como Judá. Enfim, celebre o fato de que juntos vocês formam a família de Deus, não por mérito, não porque alguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas sim porque todos nós somos alvo da graça de Deus. Então quebre o seu preconceito e olhe para pessoas que têm histórias um pouco inadequadas como alvo da graça de Deus, seu irmão e sua irmã em Cristo Jesus. Amém? Ainda nesse culto celebrativo, de festa e de alegria, nós participaremos agora de um momento muito especial na vida de pessoas que depositaram a fé em Cristo Jesus.